Quer aumentar suas chances de ganhar dinheiro com investimentos? Hoje eu te explico mais sobre o serviço de custódia remunerada. Spoiler, você não precisa fazer nada na prática e vai ver o dinheiro pingando no extrato com alguma recorrência. Mas antes da gente seguir adiante, se inscreve aqui no canal do Ian para não perder nenhum vídeo. Vamos começar do zero. O que é a custódia remunerada? Esse serviço te permite alugar alguns tipos de ativos do seu portfólio, em troca de uma remuneração. Funciona como o aluguel de um imóvel. Você tem um bem sem uso e ganha dinheiro alugando para outra pessoa por determinado período. Aqui no nosso universo, se você investe em renda variável, não precisa se limitar apenas à lógica de comprar e vender ações. Quando seu objetivo é de longo prazo, você pode alugar esses papéis para quem faz operações de curtíssimo prazo, por exemplo. Quais ativos você pode alugar? As ações são os mais populares nas operações de custódia remunerada, mas dá para alugar BDRs patrocinadas, ETFs, units e cotas de fundos imobiliários selecionados. Vamos entender como funciona isso na prática? Você, que tem ativos para alugar, é chamado de doador, e a pessoa interessada em alugar é o tomador. É o mesmo que o locatário e o locador numa relação de aluguel de imóvel, por exemplo. Mas quem teria interesse em alugar suas ações? Normalmente, alguém quer operar no curto prazo e acredita que o preço de uma determinada ação pode cair. Essa pessoa não tem papéis suficientes para vender e, em vez de comprar mais papéis, ela aluga os seus e o de outras pessoas para realizar essa operação. O caminho para entrar costuma ser simples. Você sinaliza para o seu banco ou corretor o interesse, normalmente de forma online, e define quais e quantos papéis ficarão disponíveis para aluguel. A configuração dos contratos depende do interesse das partes, então eles podem fazer definições diferentes sobre prazo de vencimento, possibilidade de encerramento antecipado, entre outras coisas. Já o valor da remuneração depende das condições de mercado e da demanda de investidores pelos ativos da sua carteira. E quais são os custos dessa negociação? A parte doadora é que quem aluga os ativos precisa pagar uma comissão sobre o valor do aluguel para a instituição financeira que faz essa intermediação. Aqui no Itaú, ela varia entre 20% e 30%. E além disso, tem um imposto retido na fonte, sempre sobre os rendimentos obtidos. As alíquotas variam conforme a tabela regressiva, que está aqui ao lado para você conferir. A parte tomadora, que loca os ativos, tem outros custos. Ela arca com o valor do aluguel combinado e pode ter gastos como taxa de registro na B3, imposto de renda sobre lucro de operações realizadas com ações alugadas, comissão da instituição financeira intermediadora e taxas cobradas em operações de compra e venda de ativos na B3. Se por alguma razão o tomador quiser alugar os ativos por um tempo maior que o combinado em contrato, ele pode estender o período, desde que pague a taxa de mercado. Mas para tomar uma decisão mais definitiva, não adianta saber só do lado bom. A custódia remunerada tem riscos. A boa notícia é que eles têm mais a ver com o mercado em si do que com o serviço. O risco não sistemático envolve os riscos relacionados a empresas e setores dos ativos alugados. Já o risco de mercado é uma espécie de deu ruim geral, quando a economia como um todo é afetada e influencia os preços. Há ainda o risco de liquidez. Para a gente falar melhor sobre ele, é preciso saber que aqui no Itaú, o contrato de aluguel de ativos é reversível para ambas as partes. Isso significa que tanto o doador quanto o tomador podem encerrá-lo a qualquer momento. Por exemplo, o doador pode fechar um contrato de 30 dias por uma taxa interessante e acabar recebendo por apenas 5 dias, porque o tomador decidiu encerrar o aluguel. O contrário também é possível. O doador pode simplesmente cancelar o serviço de aluguel ou pode resolver vender os ativos que estavam alugados. É aqui que entra o risco de liquidez para o doador. Quando você decide vender os ativos, a instituição financeira executa a liquidação, e aí o doador vira tomador por um período curto. Se nesse período o ativo negociado estiver escasso no mercado, há um risco de penalização pela B3. Ponto importante aqui, a B3 aparece no processo porque toda operação de aluguel de ativos acontece na Bolsa do Brasil para garantir segurança para ambas as partes. E a própria instituição financeira contratada por você tem a responsabilidade de mediar essa relação para garantir que você não fique sem receber o dinheiro do aluguel. O risco existe, mas costuma ficar bem cercado por essa estrutura. Agora que você já está por dentro de como funciona a custódia remunerada, pode decidir se esse serviço é para você. Para saber como contratar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou acesse o link na descrição do vídeo.
E aí, o que você achou da ideia de alugar seus investimentos? Se ainda tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. Deixe também um like e não deixe de se inscrever aqui no canal do Ion para ficar por dentro de todas as novidades. Tchau, tchau!